Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ações em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. Nós estamos aqui para mais um episódio. E aí, Laura, qual o tema de hoje? O que nós temos para hoje nesse bate-papo gostoso? Hoje a gente preparou algo muito legal. Um tema que mexe muito com a gente enquanto pessoa, mas também enquanto psicóloga, porque é um tema que, né, a gente vai fundo ali na terapia e tudo mais. Eu queria começar fazendo aqui alguns questionamentos que eu escrevi para vocês irem tendo um gostinho do que vai ser esse episódio. Boa, vamos lá. Você já se deparou com alguma situação que está vivendo e automaticamente é teletransportado para uma memória, uma sensação no corpo, um pensamento de algo que já aconteceu? Nossa história de vida é nosso bem mais precioso. Ela que conta sobre quem somos, quem gostaríamos de ser e quem não gostaríamos de ser. É nela que está os detalhes mais marcantes, mais bobos, mais leves e mais difíceis. Tem partes que falamos com facilidades, tem outras partes que são doloridas que a gente prefere nem olhar. Isso pode ser nossa salvação, mas também pode ser nossa ruína. É como se estivéssemos em uma grande escalada de altos e baixos. Talvez a gente não enxergue toda a nossa montanha com clareza, mas sabemos onde fica cada pedrinha, ou a dificuldade e a facilidade de alguns caminhos presentes nela. Hoje, fica o convite para você experimentar olhar para a tua história de vida, para a sua montanha. Ela importa por mais que tenhamos dificuldade em perceber. E que possamos ter coragem de olhar para trás para cuidar de quem somos hoje. Então, esse episódio, ele fala um pouquinho, né, de como as nossas vivências influenciam em quem a gente é hoje. E às vezes é muito difícil, né, a gente olhar para a nossa história e validar e entender e se autoconhecer, entender às vezes o que aconteceu lá no passado, o que pode ter de consequência nesse futuro. É algo que a gente faz bastante na terapia, mas que não é algo intuitivo que a gente faz fora da terapia, né? Então a gente queria trazer um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que tem várias coisas para falar, e a gente mergulhar um pouquinho, né? Um convite pra gente olhar também pra nossa história de vida e como que talvez algumas vezes ela influencia muita coisa do que a gente vive agora. Sim, total. Eu acho que esse episódio tem meu coração, até porque me fez lembrar um pouquinho do episódio que a gente gravou falando sobre a infância. Também lembrei. Então, eu amo olhar pra trás e lembrar da minha infância. Eu acho que tem muita coisa difícil na minha infância, mas sempre vem muito as coisas gostosas, as coisas boas e legais. Então eu acho que eu vou amar esse episódio justamente por isso. Porque a gente vai mesclar um pouquinho de tudo isso, que constitui quem nós somos hoje, né? E aí eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo Não vou falar dentro do consultório só, porque acho que todo mundo, quando sabe que eu sou psicóloga, eu sempre vem uma dúvida. Você vai perguntar da minha infância? Calma, não. Vamos, calma. Mas é uma pergunta que eu sempre tenho quando eu tinha tantos anos, aconteceu isso. Você acha que isso pode ser por isso que eu sou assim hoje? Então sempre tem um questionamento assim. Então eu acho que é algo que, uma dúvida, é uma coisa que sempre tá presente no nosso dia a dia, né, Laura? Não sei se acontece muito com vocês. Sim, acontece muito. E eu acho que é até uma questão, assim, porque eu sou de uma abordagem dentro da psicologia que olha muito pro presente, né? Pro que tá acontecendo agora. Então, a gente até faz intervenção de colocar no passado o que é do passado e olhar pro agora e pro que tá acontecendo. Então, acho que tem isso, sabe? De viver muito no agora. Só que eu aprendi ali na minha graduação, na faculdade de psicologia, o quanto que esse passado, ele reflete muito nesse presente. Então, tem algumas coisas que a gente precisa muito olhar para esse passado, né? Então, eu acho que faz parte da psicologia e faz parte da gente, enquanto psicólogo clínico, olhar para esse passado, porque não tem como a gente se desvencilhar, né, desse passado.
A gente sempre vai carregar, porque é as nossas primeiras experiências, como a gente aprendeu a se enxergar dentro desses contextos, as vivências. Então é muito difícil a gente não carregar coisas desse passado, né? De algum jeito a gente vai ser marcado por isso. Então, eu acho que faz sentido, né? A gente ter, enfim, todos esses olhares também. E aí, Débora, pra gente começar, quando eu tava escrevendo esse roteiro, assim, pensando em como a gente ia fazer esse episódio, eu me peguei pensando assim: nossa, que história difícil eu posso compartilhar da minha vida que me marcou e fez eu ser quem eu sou hoje. A minha cabeça, e eu acho que cada um vai ter um funcionamento diferente, mas a minha cabeça me levou assim: nossa, eu preciso achar uma história difícil no meu passado que me marcou e que hoje eu vejo as consequências disso. E aí eu parei e pensei assim: nossa, que louco, né? Porque a gente tende a olhar só para as coisas difíceis que marcaram a gente. Porque, de certa forma, elas têm esse valor de autoconhecimento, né? De entender como a gente se portou, como a gente gostaria de se portar, como que isso influenciou, ou no que a gente teve que passar. Mas que os momentos bons e as coisas boas, as memórias gostosas de infância, elas também fazem parte, e que às vezes é muito mais difícil a gente acessar do que as coisas ruins que aconteceram, difíceis que aconteceram. Então eu fiquei muito pensando sobre isso, de como quando eu paro para refletir sobre a minha vida, eu acho que essas coisas difíceis, elas têm bem mais peso do que as coisas prazerosas também. Como que é isso pra você? Você também sente dessa forma? Sim, total. E até porque quando eu pensei quando a gente tava conversando em estruturar o episódio, quando a gente pensou nesse, na minha anotação tem até do lado escrito as feridas emocionais. Então meu pensamento foi muito para o quanto que as feridas emocionais moldam o nosso comportamento hoje. Eu fiquei pensando o quanto que às vezes nós somos muito mais reforçados no nosso defeito, digamos assim, nas coisas ruins do que nas coisas boas. É como se tivesse muito mais validação. Eu acho que essa é a minha percepção, porque faz parte do que eu vivo. Eu sempre fui muito mais reforçada no que eu faço de ruim do que no que eu faço de bom. Então até eu tava conversando com os meus irmãos no final de semana, né? Que aconteceu algo específico. E aí eu contei pros meus irmãos, eles falaram assim: nossa, como assim? Eu falei: aconteceu, minha mãe fez isso, aquilo. E eles falaram: mas por quê? Tá tudo bem? Eu: tá. Ele: mas ela não faz isso? Então, tipo, minha mãe me elogiou. E aí, eles acharam estranho, porque eles nunca foram elogiados pela minha mãe. Eu também nunca fui. Nós somos, normalmente, minha mãe é a pessoa que ela mais critica do que elogia. Então, se eu lavei a louça inteira e deixei uma colher, ela vai falar: nossa, você não faz nada direito, tem uma colher aqui. Mas se eu limpar a casa inteira, deixar o almoço pronto, muito provavelmente ela não vai falar: nossa, obrigada, tá bom. Que bom que você fez isso. Então você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que muitas pessoas elas são reforçadas muito nessa coisa ruim e não na coisa boa. Então é como se a gente fosse criando um olhar muito pessimista e vai olhando muito para essas coisas ruins, as experiências ruins e não para as boas. É como se as boas... tá bom. Minha mãe tem uma frase: você não fez mais que sua obrigação. Então pra mim é muito fácil invalidar tudo que eu fiz, porque pra mim eu não fiz mais do que minha obrigação. Então eu sempre volto pra esse mesmo lugar, porque faz muito parte dessa minha vivência. Então não sei se faz muito sentido com o que você falou, se eu te respondi, mas essa é a minha percepção dentro disso por conta do meu contexto de vida. Eu acho que faz sentido, e até se a gente for parar pra pensar, quando a criança tá aprendendo a falar, uma das primeiras coisas que ela aprende é o não, né? Porque a gente tá ali sempre reforçando o não. Sempre reforçando: não é desse jeito, não faz assim. E quanto a gente pode levar isso pra outras coisas, né? De você não fez nada certo. Ou até coisas que vão invalidando realmente a nossa experiência ali. Então esse não, ele tem um peso. E eu acho que
até pensando assim em tudo que você falou, eu acho que tem uma questão também do erro, ele ameaçar a nossa sobrevivência, né? Enquanto sociedade, enquanto pertencimento daquele espaço. Então, o quanto que ele vai pesar mais, né? O erro, ele sempre pesa mais. Então, ele é mais sofrido, né? Por isso que às vezes é muito difícil a gente validar ou a gente enxergar até as coisas boas que acontecem, porque elas vão ter pesos diferentes, né? Então acho que faz sentido isso, né? Que você foi trazendo assim da sua história de vida. E o quanto tem algo também nessas situações que aconteceram na nossa vida, que são mais difíceis, que a gente aprende muito com elas, né? Eu acho que situações difíceis, sentimentos difíceis, elas também falam e ditam coisas pra gente, né? Então acho que também essa lembrança desse passado e dessas situações, elas também desencadeiam isso, né? De experiências de crescimento, enfim. Acho que tem esses dois lados também. Sim. E outra coisa também que eu percebi enquanto você foi falando é que eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu consigo perceber muito isso até nos atendimentos na clínica. Quando que as pessoas elas colocam uma vivência ruim, só se essa vivência ela é muito gritante, tipo algo muito grande. Se for uma violência física, sexual, se for uma questão muito grande. E aí, até na minha fala mesmo, eu fiquei pensando o quanto que, por exemplo, essa questão de não ser elogiado, que isso pode influenciar, na verdade, quanto já influencia a minha vida. E não necessariamente uma coisa muito grande, só que, por exemplo, eu não fui ensinada a elogiar. Hoje, como adulta, eu tenho uma dificuldade gritante em elogiar as pessoas, ou até eu mesma, sabe, de validar as minhas conquistas, porque eu não aprendi a elogiar lá atrás. Só que as pessoas, eu fiquei pensando nisso, quantas pessoas elas colocam só como uma coisa muito grande. Então tá, a minha vida mudou depois de um acidente de carro, depois da perda de um familiar, depois disso ou depois daquilo. E às vezes a gente ignora uma coisa pequena assim, igual eu não sei elogiar porque eu não aprendi. Isso é muito real, né? O quanto que a gente aprende a ser do jeito que a gente é. Essa é a realidade. Óbvio que tem questões ali da sua personalidade, do jeito que você enxerga o mundo, mas é muito dos contextos que você foi exposto, de como você aprendeu a se enxergar. Então essas vivências que a gente tem ali, principalmente na infância, ou quando a gente tá começando a constituir quem a gente vão ditar muito do jeito que a gente se enxerga, né? E a gente vai ficar preso nesse padrão. Então é um padrão de não elogiar ou de não conseguir receber elogios também, né? Então, quando a gente fica muito preso nisso, porque a gente aprendeu a ser assim, né? Então, esses eventos que a gente acha que pequenos e por vezes eles nem são conscientes, né? A gente tá fazendo no piloto automático, mas eles são super importantes. Eu acho que essa é a grande questão da terapia, porque quando a gente pensa em eventos que são traumáticos, mas que são grandes, a gente tem uma noção de como isso pode ter algum efeito sobre a gente. Mas a gente não tem a noção ali da tua mãe não te elogiando, da tua mãe, né? Ou alguma coisa que você viveu. Então eu tive muito essa questão acadêmica, assim. Eu tive alguns problemas na escola como professora, e eu tive alguns problemas de aprendizado, assim, sabe, na parte de alfabetização, que me marcaram muito, sabe? Eu nunca me senti uma pessoa inteligente, eu nunca senti que eu poderia, sei lá, hoje ser pós-graduada, justamente por isso, porque me ensinaram que, putz, eu era burra, que eu não sabia, que eu nunca ia conseguir. Então eu fui sobrevivendo dentro desse contexto e eu fui reagindo a isso. Tá, já que eu sou uma pessoa burra, então o que eu posso fazer? Aí eu vou criar uma máscara pra esconder isso? Ou eu vou acreditar nisso e vou viver com isso pra sempre? O que eu posso fazer? E aí vai muito da gente tentar sobreviver ali,
Mas muitos são dessas situações pequenas que muitas vezes a gente quase não lembra ali. Uhum. Mas que molda muito o nosso comportamento, né? Mesmo não lembrando. E aí, como você trouxe, eu fico pensando também o quanto que o processo terapêutico é extremamente essencial nesse momento. Porque ele ajuda a gente a olhar para tudo isso e desconstruindo e reconstruindo e tirando essa máscara. Total. Eu acho que ele é essencial nesse processo. E aí, o nosso outro episódio, a gente falou sobre terapia com IA. E aí eu fiquei pensando o quanto que essa sensibilidade humana aqui, que a IA não vai conseguir. É sobre entender a experiência humana de passar por todas essas situações que faz a gente se conectar e que faz a coisa andar e girar. Então, só puxando um gancho, quem não foi assistir o episódio anterior, vai lá assistir que tá bem legal. Mas é sobre isso, assim. E aí, enquanto eu tava fazendo esse episódio, me vieram algumas memórias que são... Ai, sabe um abraço quentinho, assim? Uhum. Sabe? A gente não lembra sempre, mas quando me vem à cabeça... quando essas situações me vêm à cabeça, é um abraço quentinho, mas também eu acho que tem muito a ver da pessoa que eu me tornei, sabe? De ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa que gosta de agradar as pessoas. Eu acho que tem um pouquinho também dessas vivências da minha infância. Então me vieram duas situações, que foi a primeira com o meu avô. O meu avô materno. O meu avô materno, ele era uma pessoa muito fechada. Eu nunca tive grandes conversas, ele não era afetuoso. Eu acho que por isso que me marca desse jeito, assim. Só que eu lembro que a gente chegava na casa dele e ele sempre dava um jeito de fazer coisas. Então, ou ele fazia um suco, ou ele sabia que eu gostava de cocada, e aí ele ia comprar cocada. Só que aí ele voltava, eu tava na casa da minha avó, ele voltava quase na minha casa, só pra comprar cocada de um cara que vendia lá que eu gostava. Então, o quanto que isso me marcou, assim, porque eu lembro de me sentir muito querida ali, sabe? Mesmo o meu avô não falando, não, sabe, demonstrando tanto carinho, era o jeito dele ali. E uma outra situação com a minha avó paterna, que eu às vezes ficava na casa da minha avó e eu lembro de memórias bobas, assim, sabe? De ficar fazendo pergunta pra ela enquanto ela estendia a roupa. E eu lembro que ela fazia uma massagem no meu pé. E eu lembro dessa massagem até hoje. E aí me dá um abraço quentinho de uma memória da infância que, sabe, me traz coisas boas, né? Eu acho que tem muito isso de fazer os outros se sentirem dessa forma também que eu já me senti. Então, quantas são memórias, bobinhas, assim, mas o quanto que elas trazem coisas boas, assim, dessa infância também. Tem alguma memória que você acha que é mais bobinha, assim, que te faz lembrar desse jeito? E o que ela te causou? Ai, que delícia ouvir memórias assim. Eu amo. Amo. Eu acho que a minha família, a gente sempre teve o hábito de sentar e conversar. E não precisa ter um assunto. A gente só se reúne. Então, memórias que eu amo. Uma não tem nada a ver com isso, mas eu lembro quando eu tava no meu processo de alfabetização. Então, no outro episódio, eu comentei que os meus pais... acho que foi no episódio de descanso. Eu comentei que os meus pais, eles não estudaram, né? Então, eles são quase analfabetos. Então, eu lembro que no meu processo de alfabetização, minha mãe que me ensinava. E aí, isso me marca muito. Não sei se porque hoje eu tenho consciência de que ela sabe muito pouco. E mesmo sabendo muito pouco, pra mim era muito gostoso. Sentava ela, meu irmão. Porque meu irmão é um ano mais velho que eu. Então, eu estava no prézinho, meu irmão no primeiro ano. Então, a gente estava vivendo o mesmo processo praticamente juntos. E aí eu lembro da gente sentado assim num cantinho. Então eu e meu irmão, com as nossas lições da escola, e ela sentada tentando ensinar a gente. Então pra mim essa memória tem um peso muito grande. Porque mesmo ela sabendo muito pouco ali, ela dedicou tudo que ela tinha pra gente.
Então, pra mim, essa memória é muito rica, sabe? Dela ensinando pra gente o ABC, ensinando B com A é Bá. Sabe, muito simples, porque tinha coisa que ela não sabia. Então, hoje meu irmão... Hoje não, essa semana meu irmão tava perguntando pra ela. Ela foi fazer um exame de vista. E aí apareceu lá nas letrinhas do exame de vista, né? Tinha um K. E a moça perguntava pra ela, que letra é essa? E ela falando, Q. E meu irmão chegou em casa rindo, falou... A moça mostrando um K, ela falando que era um Q. E aí eu falei, porque ela não sabe. Na época dela, quando ela foi alfabetizada, não existia K, era só Q. Então K pra ela é um Q. Então pra mim essa memória ela tem um peso muito maior por isso. Porque mesmo ela tendo muito pouco, ela ofereceu tudo que ela tinha. E hoje eu sou uma pessoa pós-graduada. Ou graduada, né? Pós ainda não. Calma, estamos no processo. Mas sou uma pessoa graduada. Então isso me marca muito, isso aquece meu coração. Porque são minhas origens, né? Minha raiz veio de um lugar muito simples. E a outra coisa também que aquece muito meu coração é porque eu já falei que a gente veio de uma família muito simples. Então a gente não tinha muitas coisas, a gente não saía muito, não viajava muito. Então o que a gente fazia, que era nosso aconchego até hoje era se juntar todo mundo pra ficar conversando. Então eu lembro... de mim, dos meus irmãos muito pequenos, sentado na cama dos meus pais, todo mundo conversando. Sabe? Pra mim, a sensação é muito gostosa. Porque hoje também é algo que faz muito sentido pra mim hoje. Eu amo tirar um tempo pra sentar e conversar sobre nada. A Laura sabe, porque a gente, antes de começar a gravar, a gente passa 2 horas, 3 horas se deixar. Não, é inacreditável isso. Qualquer dia eu tenho que gravar isso, sério. E não precisa ser um assunto, né? A gente cria assunto e vira uma conversa. Então, pra mim, essa memória é muito gostosa exatamente por isso. Porque eu acho que é algo que veio comigo, sabe? E que pra mim faz muito sentido ter essa troca com as pessoas que eu gosto muito. Então, acho que são essas duas memórias que aquecem muito meu coração e que trazem sentido do que aconteceu lá pra quem eu sou hoje. E isso é muito louco, né? Porque... quanto que a gente viveu essas situações no passado, que foram situações muito significativas. Mas e quando a gente vive hoje alguma coisa que remete a essas situações, é como se a gente também vivesse esse quentinho, né? Uhum. De que legal, nossa, isso aqui é prazeroso pra mim, eu gostaria de estar nesse lugar. Então, o quanto que essas histórias do passado, elas servem dos dois lados também, né? A gente tá vivendo coisas muito difíceis e a gente começar a reagir a essas coisas difíceis, como também a gente viver coisas muito prazerosas. Eu acho que essa é a dualidade da nossa história de vida, né? É justamente entender isso. O quanto que são histórias ali que vão ser importantes, ambas. E o quanto que a gente pode ficar nesse passado um pouquinho, mas a gente precisa voltar pro presente e entender, né, as situações como a gente tá vivenciando elas no aqui e agora. Porque tem um outro ponto, né, Débora, das histórias de vida, é que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele sempre vai buscar o que é conhecido. Então, quando a gente tá passando por alguma situação que remete a algo similar ao que já aconteceu, seja uma vivência, seja um trauma, seja, enfim, qualquer coisa, ele vai passar a reagir a partir daquilo que ele já conhece. E isso é muito difícil, é uma linha bem tênue, né? Porque às vezes não é a mesma situação. Às vezes o que a gente está vivendo no presente é diferente, é outro contexto, são outras pessoas, mas a gente tende a reagir dessa mesma forma. Então é entender sobre essa dualidade também das nossas histórias de vida, né? É entender de onde que a gente fala de agora ou a gente fala lá do passado. Porque às vezes a gente se teletransporta mesmo para aquelas situações. E aí fica muito mais difícil, porque é como se ficasse tudo embolado e misturado. Como se a gente, às vezes, precisasse até se defender dessa situação. Uhum. E aí você foi falando e eu fiquei pensando... Será que as outras pessoas têm uma percepção como a nossa disso? Porque... eu acho que eu comecei a perceber muito mais essas coisas a partir do momento que eu comecei a fazer terapia.
Então, antes, pra mim, Total. cada situação era única, agir naquele momento por conta do que aconteceu naquele momento e ponto. Só que a partir do momento que eu entrei no processo terapêutico, eu percebi que muita coisa que aconteceu influencia quem eu sou hoje. E eu uso até um exemplo pros meus pacientes, muito bestinha, muito bobinho, mas que eu acho que ele faz muito sentido. Eu lembro que algumas semanas atrás, eu acho que tem uns 2 meses mais ou menos, eu fui encontrar uma amiga na avenida pra gente ir ao shopping. Então ela tava terminando de trabalhar, eu fui encontrar ela, a gente ia de carro pro shopping. E aí o processo que eu fiz pra subir pra avenida é o mesmo que eu faço quando eu tô subindo pra clínica. Então eu fiz o mesmo processo, o mesmo caminho. Quando eu tava na esquina da avenida, uma abelha picou o meu rosto. E aí, eu não vi nada vindo, só veio, bateu e picou, tipo, muito próximo do meu olho. E aí eu puxei, eu vi que era uma abelha, tirei o ferrão e começou a doer muito. E aí eu fiquei assim, tá, e se eu for alérgica, e agora? O que eu faço? Nunca fui picada por uma abelha. Se eu for alérgica, não vai dar tempo de eu chegar lá, eu vou cair no meio da rua Durinho da Silva. Falei, tá bom, mas vamos ir até lá. Ela tá de carro, qualquer coisa, se você for alérgica, ela te leva pro hospital. É isso. E aí fui andando, graças a Deus não sou alérgica, não me deu nada. Cheguei lá, já tava até um pouco mais desinchado. Ficou tudo bem. Só que quando foi no outro dia, quando eu tava subindo pra ir pra clínica atender, eu tive que passar pelo mesmo trajeto. Tive que fazer o mesmo trajeto, passar pelo mesmo lugar. Quando eu fui atravessar a rua pra ir pra calçada que a abelha me picou, eu senti medo. E aí já veio o pensamento na cabeça de, e se tiver mais uma abelha? O que eu faço? E aí eu tive que olhar pra dentro e falar, mas por que eu tô com medo? Tá, porque eu tô com medo de ser picada de novo. Tá, mas não tem outra abelha aqui. E eu tive que passar pelo mesmo caminho. E aí durante essa semana, os dias que eu subi pra clínica de novo, me veio esse mesmo medo e esse pensamento de se tiver uma abelha. E aí eu tive que ir falando pra mim, tá bom, Débora, não tem abelha. Foi só naquele dia, tá tudo bem. Se você for picada novamente, você não vai ter alergia, você não é alérgica, então pode ficar em paz. Só que é um processo. Então eu tive que olhar pra aquilo, entender o que eu tava sentindo, pra eu me acalmar e acolher tudo aquilo que eu tava sentindo. Hoje eu passo tranquilamente pelo lugar. Nem lembro mais que eu fui picada por uma abelha ali. Mas que no começo foi muito difícil. No começo eu precisei entender tudo o que tava acontecendo, porque senão eu podia até ter uma crise de ansiedade, porque eu tava com medo e tava muito ansiosa em passar ali. Só que eu consegui perceber. Só que eu acho que entra nesse ponto que eu tava te falando. Será que todo mundo consegue perceber? Porque senão fala, agora eu tenho fobia de abelha. Não, você não tem fobia de abelha, você tá com medo só de ser picado de novo. O negócio que aconteceu foi realmente muito ruim. Mas será que é realmente uma fobia de abelha? Eu acho que a sua história foi muito boa pra gente perceber como isso acontece o tempo inteiro, né? Como essas experiências, e nem precisa ser de um passado tão longe assim, elas vão influenciar na gente no agora, né? E eu acho que essa sua história lembra muito também dos processos ali de uma crise de ansiedade, ou de... enfim, de traumas que vão se consolidando ali na nossa história, e a gente fica extremamente ansioso, receoso, e passa a reviver os traumas a partir dessas situações disparadoras. Então, o quanto que é sobre entender. E aí, retomando a tua pergunta, né, se as pessoas percebem, eu acho que é muito difícil, porque, de novo, não é intuitivo fazer isso. O teu corpo tá tentando te proteger de uma coisa que machucou ele. Então você vai fazer de tudo pra te proteger, né? Então, se a gente sabe que ali tem um leão, a gente não vai passar ali, ou a gente vai pensar em estratégias pra caso o leão apareça, a gente consiga lidar com ele. Então a gente vai reagindo muito a partir disso. Só que é voltar esses passinhos e entender. Não, foi uma situação que aconteceu, tá, é um lugar que pode ter abelha, então talvez eu precise tomar um pouco mais de cuidado em alguns aspectos, mas que não necessariamente toda vez que eu pisar ali eu vou ser picada por uma abelha. Né? Então, ir entendendo, eu acho que esse processo de se entender é muito de parar e se observar, parar e refletir, parar e falar. E eu acho que o processo terapêutico é sobre isso, né?
é sobre as reflexões que a gente se propõe a fazer, é sobre olhares, porque o terapeuta ele vai te dar um olhar sobre aquilo. Um olhar técnico e um olhar humano também. Uhum. Então, é muito sobre ter esse tempo, por isso que a gente fala bastante, né, de começar o atendimento terapêutico na sessão semanal. Porque é um exercício que você faz. E você precisa ter constância nisso, porque é um exercício que às vezes dói. É um exercício que algumas vezes você não vai estar disposto. Algumas vezes você vai estar muito disposto. Então, é sobre isso, né? Dar esses pequenos passos de olhar. E eu acho que só quando a gente se propõe a fazer isso. Só quando a gente está com pessoas que se propõem a fazer isso. Né? Então, se você veio de um contexto familiar que sempre se propôs a escutar, a entender, a parar, a olhar, a conversar, isso vai ser mais automático. Agora, caso contrário, isso vai ser muito difícil. A gente vai só passar a reagir a tudo que acontece com a gente, né? Sem muito, às vezes até sem critério, assim. Uhum. E o outro ponto que eu falo muito pros meus pacientes é exatamente isso. Quando eles vêm e falam, não, tá muito difícil mudar isso daqui. Tá, respira, calma, você não foi ensinado. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40. Tá, mas você passou 40 anos da sua vida sem fazer isso. Não vai ser da semana passada pra essa que você vai saber fazer. É um processo que é construído. Você vai aprendendo a lidar com isso toda semana, todos os dias. Então, respira, calma e vamos construir isso. Porque isso volta exatamente pro ponto do tema desse episódio. Se eu não fui ensinada, hoje eu não vou saber fazer. Se eu quiser aprender hoje, eu vou ter que começar daqui pra frente. A minha vivência daqui pra trás não me ensinou a fazer isso. Então eu não sei como que eu quero trazer hoje uma vivência de algo que eu não aprendi. Não existe como, não existe. Não faz sentido nenhum. Então, e às vezes a gente faz isso na vida, né? Tipo, nossa, eu queria tanto ser igual a Laura, calma, tranquila. Tá, mas será que a Laura é realmente calma, tranquila? O que ela faz pra ela ser calma e tranquila? Ela foi ensinada a ser assim? Isso é dela? Então, às vezes, a gente pega um recorte e a gente não olha o que tem por trás, né? Não vê toda essa vivência, tudo isso que tá ali atrás sustentando e direcionando você a ser quem você é. E eu acho que tem uma outra questão nisso também, que é a gente tá vivendo um momento da sociedade que é muito de eliminar, de dar respostas rápidas a problemas complexos. Então, quando a gente sente alguma dificuldade ou quando a gente se depara com alguma situação difícil do passado que está impactando a gente hoje, ou que começa a gerar efeitos, sintomas, como a gente vive hoje, a gente tende a achar respostas rápidas, algumas vezes que vão anestesiar ou que vão dar um estalar de dedos, você vai entender o que aconteceu com você, né? O quanto que isso é prejudicial também, né? Porque isso é um processo, é uma construção. Você trouxe, né? Você passou, 40 anos vivendo dessa forma. Não é do dia pra noite. A gente precisa entender, a gente precisa ver, porque todo comportamento, você olha para os dois lados dele. Né? O quanto será que isso é seu, faz parte de quem você é, mas o quanto isso também está te trazendo algum tipo de sofrimento. Então é muito complexo a gente olhar para uma história de vida. Né? Às vezes, até trazendo um pouquinho da metáfora ali do texto, às vezes a gente está escalando a montanha e a gente não sabe direito aonde está mais fácil ou quais ferramentas a gente tem para subir essa montanha. Então é olhando para isso, é olhando para esse processo. Às vezes a gente vai precisar do olhar de quem tá de longe, de quem tá lá da outra montanha. Ele vai te dar um panorama de onde você deve ir aqui na sua. Às vezes você vai precisar se centrar no teu passo, porque ele de longe não consegue ver que tem uma pedra solta. Então é muito sobre a gente olhar para isso também, né? E esse momento que a gente vive, aqui as coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada, a gente tende a utilizar artifícios muito superficiais e que às vezes acabam até traumatizando a gente mais dentro desse processo.
Mas eu fico pensando o quanto que isso é propagado, sabe? Eu acho que por conta das redes sociais e a gente vive hoje muito mais online do que, de fato, a nossa vida. O quanto que você fica muito superficial por isso, de se a Laura fez e deu certo, eu também vou fazer. Se a Laura fez constelação e ela tá bem, eu também posso fazer, porque ela falou que é muito bom. Então a vida dela destravou. Então a minha vai. Aí eu vou, faço e fico traumatizada porque eu não tava pronta pra lidar com tudo que surgiu ali. E aí? A tua história de vida, a tua vivência é diferente da minha. Mas a gente tá vivendo uma época, uma geração de pessoas que quer enquadrar todo mundo dentro da mesma caixinha. E que tudo que funciona pra você tem que funcionar pra mim. Mas não é assim. Não necessariamente, porque a tua história de vida é uma, a minha é outra. Você vai lidar com a frustração e com a dor de um jeito, eu vou lidar com a frustração e com a dor de outro. Mas parece que tá todo mundo querendo se enquadrar no mesmo quadradinho, esquecendo a própria história de vida, o próprio contexto. E aí? Eu acho que é isso, né? As mídias sociais, elas são boas em vários aspectos, mas elas acabam entrando nesse lugar, né? De qual caixinha eu vou precisar entrar. Da onde eu vou precisar me encaixar para fazer parte. Né? Então, quando a gente fala das dores e encaixar as dores dentro desse movimento é muito difícil. Porque daí vem, né? Aonde eu vou encaixar a minha dor aqui? É numa caixinha do transtorno? É numa caixinha do coaching que fala o que eu tenho que fazer? É na caixinha do... Sabe? Então, o quanto que é difícil também você ver toda a sua história de vida e você limitar. Eu acho que, pra mim, isso me pega. A gente limitar a quem a gente é, a nossa história de vida, que é nosso bem mais precioso, dentro de um lugar que é pequeno demais. Pra caber todo mundo, né? Então tem isso, né? E de como a gente vai vivendo essa lógica e vai sofrendo também dentro dessa lógica. Sim. Ai, como eu odeio isso, não gosto não. Não gosto. E até isso fez eu lembrar de quando eu fui criar meu Instagram profissional, que eu ficava, eu não quero escolher um nicho. Eu não quero falar só sobre uma coisa, eu quero falar sobre o que eu quero. Ah, mas você precisa de um nicho pra você... Isso aqui lá. Mas eu não quero. Não quero. Eu quero ser quem eu sou. Hoje a minha dor é essa. Amanhã a minha dor pode ser outra. Como que eu vou fechar só em uma coisa e se isso daqui pra mim deixar de fazer sentido amanhã? Não que eu não vou lembrar mais dessa dor, mas tá, beleza, isso daqui já passou. Quero mirar hoje pra essa outra coisa. O que eu faço? Eu não posso? Eu tenho que ficar presa a uma determinada coisa porque eu não posso mudar de nicho? Então, sabe, eu acho que a internet hoje ela traz muito isso. Ah, então se eu vou compartilhar lifestyle, é só lifestyle. Ah, se eu vou compartilhar religião, é só religião. Se é psicologia, é só psicologia. Eu não posso misturar psicologia com lifestyle. Fico, gente, mas eu quero. É o meu estilo de vida, eu não posso? E você já reparou que às vezes parece tipo uma formulazinha mágica? Que, cara, parece que é sempre a mesma história. Parece que as pessoas vão repetindo a história. Né? Então cresce ali, sei lá, de repente no humor, aí depois vai pra religião, depois... Parece que é um caminho que a gente já sabe, já é trilhado assim. Que realmente eu entendo, é algo que dá certo, é algo que as pessoas acompanham. Mas que às vezes dá essa sensação, né, de estar saturado, porque parece que as pessoas não conseguem ser mais delas. Mas aí outro questionamento também, será que a gente precisa ser mais a gente dentro de uma rede social que fragmenta, né, só as partes boas da nossa vida? Então fica esse questionamento aí. A gente acabou indo pra parte de redes sociais, mas eu acho que tem a ver também com esse movimento que a gente tá vivendo, mas que são muitas questões, né? Muitas dúvidas, eu acho que surgem muitos questionamentos também.
Uhum. Então é isso, eu acho que foi isso que a gente pensou sobre esse episódio. Ele foi pra muitos lugares e eu gosto de episódios assim, que a gente vai falando e falando e falando, porque eu acho que também é um episódio que faz sentido ele ir pra muitos lugares, né? Se a gente tá falando de histórias de vida e desse momento que a gente tá vivendo, mas a importância também da gente olhar, né, pra tudo que a gente viveu, pras partes boas e pras partes ruins também, e entender um pouquinho mais sobre a nossa história, porque realmente, né, é o que a gente tem e é o que a gente é. Então a gente precisa honrar isso aí também. Uhum. Sim. Falou pouco, mas falou bonito. Tô tentando, amiga, aos poucos vou voltando. Bora pras indicações? Vamos. E aí, o que você vai indicar pra gente? Como eu iniciei o episódio falando, eu achei que nós íamos trazer uma coisa assim um pouco mais pesada, mais teórica, mas eu acho que a gente abriu o coração e trouxe realmente o que a gente estava sentindo, e eu amo episódios assim também, justamente por isso. Porque a gente traz o que faz sentido pra gente, e pra mim eu sempre vou falar isso, eu acho que isso é o mais genuíno de troca de emoções, que é o intuito desse podcast. Mas eu vou indicar o que eu já vim pensando, porque eu acho que a gente também tocou um pouco nisso. E aí o livro que eu quero indicar, é um livro, né, primeiro, é um livro que eu quero indicar, e o nome dele é As 5 Feridas Emocionais. Então ele traz um pouco das 5 emoções, das 5 feridas emocionais que podem ser desenvolvidas assim, que são mais comuns de serem desenvolvidas, que são elas a traição, rejeição, injustiça, humilhação e o abandono. Então, se a gente olhar, todo mundo tem pelo menos uma dessas feridas, algo que lida durante a vida. Então, seja porque foi abandonado na infância, porque se sente humilhado, porque se sente rejeitado, se sente traído, e aí a gente vai meio que desenvolvendo uma máscara a partir disso. Então, o livro ele traz isso. Com a máscara você desenvolve com base na ferida que você tem. E aí ele vai dando uma direção de como que você lida com isso. Óbvio que o livro ele não vai fazer o trabalho de um processo terapêutico, então que isso fique muito claro. Mas que eu acho que é legal porque ele vai te dando tanto situações de que essa ferida ela pode ser observada, quanto de até formato físico mesmo. Ele traz que cada uma dessas pessoas que tem uma ferida, ela tem um traço físico que pode ser observado no dia a dia. Então eu não indicaria ficar preso nisso, né? Porque muito genérico. Mas o conteúdo do livro é muito bom, porque ele faz a gente ter uma percepção maior e a partir daí e desenvolvendo essa percepção que a gente também trouxe no episódio. De como que eu tenho isso daqui, eu percebi que eu ajo dessa forma em determinadas situações, então como que eu lido com isso? Então o livro ele é muito bom porque ele dá uma noção básica e um pouco teórica de tudo isso que a gente trouxe também nesse episódio. E essa é a minha indicação. Tô muito faladeira, né? Muito, que bom. Você tá com o livro aí? Mostra pra gente. Ó, esse é o livro. Ele é muito bom mesmo. Então se vocês puderem ler, leiam. Tá todo marcado e vão até mostrar uns desenhos. Ele vai mostrando. Isso daqui é o aspecto de quem tem a ferida da humilhação. Ah, tá. Entendi. É como o corpo fica, né? Isso. Que é como se fosse traços no corpo que vai desenvolvendo. Esse daqui da rejeição. Então tem todo um detalhamento. Tem uma vertente da psicanálise que fala sobre isso, não é? É uma abordagem específica, eu esqueci o nome. Não é isso? Também não lembro, eu já ouvi alguma coisa do tipo, mas não me recordo 100%. Tá, fique aí a indicação, também não conheci esse livro. O que eu vou trazer é algo mais leve, é uma história, uma ficção que chama A Incrível Lavanderia dos Corações, que é este livro aqui, que é um dos livros mais maravilhosos
que eu já li, eu acho que me pegou muito por ser psicóloga, mas também a história, porque ele vai falando da história de vida das pessoas de uma forma muito sutil, assim, que vai te envolvendo e te sabe, amarrando ali. E também tem um apego emocional, porque foi uma amiga muito querida que me deu. Então, tem essa parte também que faz o livro ficar mais especial. Mas, basicamente, ele conta a história de um vilarejo, onde cada pessoa desse vilarejo tinha um dom. E o dom de uma dessas meninas desse vilarejo era aliviar o que as pessoas estavam sentindo. Então, ela conversava com essas pessoas e aliviava tudo pra elas. E ela tinha um outro dom também, que era de tornar realidade aquilo que as pessoas desejavam. E aí acontece uma coisa aí na história que dá uma reviravolta e essa personagem fica extremamente amargurada. Então ela passa anos tentando esconder esse dom e, enfim, coisas ali da trama também da história. Até que um dia ela decide abrir uma lavanderia. Então, a lavanderia dos corações. Então, ela... Como que é o slogan? Ela passa e tira manchas do coração. E aí é isso, é um lugar onde as pessoas vão e as pessoas começam a contar as histórias e ela vai fazendo as pessoas refletirem. Lembra muito a terapia. Fazendo as pessoas refletirem sobre as histórias e o que elas querem tirar. Tem vezes que elas não conseguem tirar todas as manchas porque elas nem querem tirar todas as manchas. Então é super legal e é super rapidinho, gostosinho de ler, assim. Então super indico. Já amei. Você foi falando, eu fiquei psicóloga. Com certeza. Não tem jeito, né, de fugir disso. Não tem jeito. Mas eu amei. Já vou colocar aqui na minha lista, vou comprar, porque eu quero muito ler. Parece muito gostosinho de ler. Ai, é muito, muito legal. Mas é emocionante também, tem algumas partes. Então é isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Se vocês quiserem contar alguma história também que marcou vocês de alguma forma, deixa aí pra gente saber, a gente vai adorar também conhecer um pouquinho mais de vocês. Isso. Nos siga nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Então todos são o mesmo @. E curte, compartilha pra gente saber que vocês estão gostando. Exato. Eu acho que é isso, né? É isso. E aí, dando um spoiler do nosso próximo episódio, assim, só um gostinho, é que a gente tem feito várias conversas que acolhem aqui. E o próximo episódio vai ser diferente. A gente vai trazer um outro quadro que a gente tem aqui no Pod também. Então fica aí pra vocês se perguntarem qual será o próximo. Exato. Então é isso. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.